Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, basta clicar no ícone do livro que fica aqui embaixo, ativar o sininho para que você se inscreva no canal e possa receber as notificações dos vídeos que constantemente são disponibilizados por aqui para os senhores. No vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito de um julgado do Superior Tribunal de Justiça que foi disponibilizado nas notícias dessa semana que passou, acho que foi disponibilizado ontem. Trata-se de deixa eu ver aqui, do julgamento de um julgado da terceira turma do STJ, o recurso especial 1.747.645, RESP 1.747.645. Eu vou botar as informações para os senhores aqui na descrição do vídeo. Bom, qual que era o conteúdo, sobre o que versava esse recurso especial? E é importante a gente compreender bem a temática. A questão girava em torno da discussão sobre a impenhorabilidade da verba honorária, já que trata-se de verba alimentícia. Tá? Nós veremos que o artigo 833 do Código de Processo Civil dispõe no caput são impenhoráveis. E aí vem o inciso 4. São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e a parte que nos interessa, e os honorários de profissional liberal, ressalvado o parágrafo 2º. Então, a princípio, a quantia recebida a título de honorários de profissional liberal, como o honorários advocatício, é impenhorável. Mas tem a ressalva do parágrafo 2º, que é importantíssimo. E diz o parágrafo 2º. O disposto nos incisos 4º e 10, o que nos importa é o inciso 4º, como nós vimos, do caput, não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. Então, a primeira exceção é a execução de alimentos, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais. Eu repito, bem como a importância de 50 salários mínimos mensais. Então, são duas as ressalvas, são duas as exceções. A primeira é a execução de alimentos. A segunda é a execução de quantia superior a 50 salários mínimos mensais, ou seja, honorários, proventos, salários, montepios, pensões em montantes que supere a quantia de 50 salários mínimos mensais. Haveria a proteção de 50 salários mínimos, como entendido pelo legislador como mínimo existencial, e o que ultrapassasse disso numa verba mensal seria, portanto, penhorável. Bom, como é que se deu, portanto, o julgado? Aqui a questão foi o seguinte: trata-se de uma execução por título extrajudicial que foi movida em face do advogado. Inicialmente, a quantia girava em torno de R$450 mil em função de notas promissórias inadimplidas. Com a atualização, a quantia, o valor atualizado da dívida era de R$2.700.000. Era esse valor, portanto, que está sendo executado, já incluído aí quantia relacionada a honorários, tá certo? Esse valor, portanto, está sendo executado no processo autônomo de execução, título executivo extrajudicial, que é a nota promissória. Nesse processo autônomo de execução, foi solicitada a penhora no rosto dos autos que esse advogado, o advogado é a parte ré, é o executado. Só que ele é credor
de uma quantia a título de honorários advocatícios em um outro processo. Ele é credor da quantia de R$ 770 mil a título de honorários advocatícios em um outro processo. Veja que ele é devedor nesse processo de R$ 2.700.000. O que a parte credora fez nesse processo? Pediu a penhora no rosto dos autos lá naquele outro processo, do qual o advogado que é devedor aqui é credor lá. E o juiz deferiu. O advogado agravou sob a alegação de que isso não seria possível, já que a lei ressalva que ele teria a proteção de 50 salários mínimos mensais. O que o juiz de piso fez? Protegeu, retirou 50 salários mínimos desses 770 mil e a diferença ele penhorou. O acórdão manteve e também o STJ manteve. Veja, o advogado requereu que se desse uma interpretação na forma como a jurisprudência do STJ vinha dando no sentido de 30% do valor do conteúdo econômico auferido pelo causídico, tá? Mas o que o STJ disse é que, em que pese o parágrafo 2º do artigo 833 afirmar expressamente uma proteção a 50 salários mínimos mensais e o que seria penhorável seria a diferença, mesmo quando se receba honorários advocatícios de uma vez só, o que estaria protegido seria somente os 50 salários mínimos. E tudo o mais seria, portanto, penhorável. Eu vou tomar a liberdade de ler um trecho aqui para os senhores, vou depois também deixar escrito aqui na descrição para que os senhores possam tomar nota. Então, acho que é importante que os senhores grifem a parte ali em que está escrito 50 salários mínimos mensais, a interpretação, portanto, que o STJ deu, no sentido de que pouco importa se o advogado recebe a quantia de uma vez ou não. Porque qual foi a alegação do advogado? O processo tramitou 10 anos para ele receber essa quantia de 770 mil. E essa quantia de 770 mil, ele conta com ela para se manter durante algum período da vida. Então, não seria justo que reservasse apenas 50 salários mínimos de uma única vez e lhe penhorasse todo o restante, já que o intuito da norma era proteger 50 salários mínimos mensais. E isso está expresso. Qual foi a interpretação concedida pelo STJ? A interpretação concedida pelo STJ foi pela efetividade da execução e o princípio da máxima efetividade da execução. Eu vou tomar liberdade, então, para ler o trecho mais importante do acórdão nesse sentido, portanto. Isso quer dizer, aspas, tá? Isso quer dizer que será reservado em favor do devedor pelo menos essa quantia. Ele afirmava antes, 50 salários mínimos. Ainda que os valores auferidos a título salarial entrem para a sua esfera patrimonial de uma única vez e não mensalmente. E por este motivo excedam eventualmente muito mais do que este critério prático e objetivo. Então, eu acho que é um julgado relevantíssimo que concede uma interpretação aí, pelo menos ao termo mensal ali do artigo 833, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Tá certo? Espero que os senhores tenham gostado, tenham curtido. É muito importante que a gente acompanhe as decisões dos tribunais superiores, os tribunais de cúpula, que concedem e conformam a interpretação do direito vigente, ainda mais na lógica, na perspectiva do pós-positivismo, do neoconstitucionalismo, como eu venho reiteradamente afirmando para os senhores. Tá certo? Até uma próxima, fique com Deus, se possível curtam o vídeo e ajudem a divulgar, a compartilhar entre os amigos aí. Até a próxima.